Que bom que o Senhor Jesus ministrou sua doce graça e se entregou na cruz para que essa graça pudesse alcançar a todos nós. Nele temos esperança. Já vislumbrava o profeta Isaías e hoje nós temos experimentado dessa plena esperança em Cristo Jesus. Linda canção, nossos adolescentes, Deus abençoe, viu? Por esse texto do profeta Isaías, capítulo 53. É com muita alegria que nesta noite estará conosco, no púlpito, trazendo a palavra do Senhor, nosso querido irmão, pastor Fernando Maia. Pastor Fernando Maia, já conhecido nosso, começou conosco a realizar o trabalho lá na cidade de Vargem. Depois Deus tinha lá um chamado para ele, lá no Maranhão. Ele permaneceu lá por algum tempo, mas Deus o trouxe de volta e nós louvamos a Deus por isso. Nos alegramos com a sua volta, pastor Fernando. No primeiro domingo de agosto deste mês mesmo, nós pudemos agradecer a Deus por sua vida e já separá-lo para o trabalho da congregação em Vargem, cidade em que temos também o trabalho no início, na plantação de uma igreja. E pastor Fernando também está aqui para nos abençoar. Então que Deus o abençoe, pastor, que a mensagem do Senhor possa falar ao nosso coração e que venha da forma como o Senhor mesmo enviou ao seu coração, que você possa ser fiel à palavra a todos nós. Eu convido você que está em casa para mais um momento de oração, agradecer pela vida do pastor Fernando e pela palavra que ouviremos neste momento. Amado Deus, Pai eterno que está no céu, te louvo, te agradeço por mais uma oportunidade de celebrar o teu nome na noite de hoje, ó Pai. Te louvo porque o Senhor tem falado ao nosso coração, te agradeço pelos hinos que já ouvimos e pelas orações que já foram feitas, e agora também a palavra que estaremos ouvindo vinda do Senhor, através do teu servo, pastor Fernando, possa alcançar os nossos corações. Que seja uma palavra de edificação para a tua igreja e de transformação de vidas, ó Pai. Oro agradecido pela vida do teu servo, de toda a sua família. Oro assim, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus o abençoe, querido. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua família. E nós queremos louvar a Deus pela oportunidade que temos de ministrar a palavra, de estar aqui hoje junto com você, para refletirmos acerca do que Deus tem feito em nosso meio, em nós e através de nós. Queridos, imagine ser acordado por um anjo e despertar para um milagre. Isso aconteceu comigo certa vez, um dia de madrugada. Deus me chamou, me levantou para que eu pudesse ter um momento de consagração de vida, de oração, e naquele momento de joelhos eu me humilho diante do Senhor e eu falo com Deus, pedindo ao Senhor todo o processo de santificação ao qual nós estamos inseridos, e eu peço ao Senhor para que me dê discernimento, para que me dê ajuda, para que me dê condições de ser um cristão genuinamente firme, coerente com aquilo que dizemos seguir e servir. Então, nesse momento eu entro num processo de intimidade com o Senhor, e a partir dali eu me envolvo fortemente com o estudo da palavra, com o estudo e dedicação dos textos bíblicos, até o momento em que nós vamos, como igreja, como juventude, fazer um culto na casa de uma jovem que tinha a sua mãe acamada. Na realidade ela estava no hospital, muito doente,
já desenganada pelos médicos, e nós então, como jovens batistas da igreja do Rio de Janeiro, nós fomos lá fazer um culto de cura para a mãe dessa jovem. E chegando lá, houve uma palavra, houve uma oração, e num determinado momento eu não estava determinado para fazer nenhum momento naquele culto, mas Deus toca o meu coração, dando discernimento para que eu pudesse orar naquele momento, se juntar juntamente com as outras orações, está intercedendo pela mãe daquela jovem. E num determinado momento eu peço a palavra, já no final daquele culto, e eu peço para orar mais uma vez pela mãe da jovem. Então eu oro pedindo a Deus para que com a sua boa mão pudesse estar indo lá naquele hospital, visitando aquela mãe, aquela jovem, para que pudesse então estar sendo alcançada pela graça e misericórdia do Senhor. Então, dito isso, meus irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e nós vamos estar estudando todo esse capítulo, parte dele, um parágrafo desse capítulo, e eu peço a você que fique com a sua Bíblia aberta, ok? Nós vamos estar meditando em alguns versículos específicos, eu vou direcionar os irmãos nesse momento. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24, eu quero que você vá para o versículo 24 agora comigo, para nós lermos, e diz o seguinte: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante do Senhor nessa noite para louvar e lhe engrandecer o nome. Nós somos gratos, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo teu grande amor e pela forma maravilhosa a qual o Senhor nos alcançou. Nós louvamos o teu nome porque hoje estamos numa pequena parte desta igreja, mas já podemos estar cultuando, e nós louvamos ao Senhor com toda essa equipe que está aqui. E não vemos a hora, Deus, de ver esta igreja cheia para juntos adorarmos ao nome do nosso Deus. Nós queremos pedir a tua boa mão sobre a explanação dessa mensagem, que nós possamos, ó Deus, expor a tua palavra de forma fiel e que assim, portanto, o Espírito Santo possa transformar as vidas e que o Senhor possa falar, apesar de mim, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero propor um tema para o estudo dessa noite, que é o seguinte: o agir soberano de Deus se faz presente, mesmo quando todo recurso humano falha. Então, meus irmãos, Deus, com seu poder ilimitado, Ele tem o controle de tudo e de todos, e Ele governa com sabedoria. Deus, Ele está no alto e sublime lugar, com toda a sua sabedoria, governando o mundo, governando tudo e a todos. Então, essa confiança na soberania de Deus, a confiança no Deus poderoso, no Deus imanente, que é sobre tudo e todos, mas que também se envolve, se relaciona conosco, essa confiança é importantíssima para a vida do crente, para a vida do cristão. Então você, cristão, genuíno, que busca um relacionamento com Deus, precisa desenvolver a confiança no Senhor. E nós temos um texto de Romanos, no capítulo 8, 32, que diz o seguinte: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós.
Ou seja, esse texto e tantos outros da palavra de Deus nos mostram que de imediato as coisas podem acontecer não da maneira a qual nós achamos como correta, não da maneira a qual nós pensamos. No entanto, Deus está acima disso tudo e Ele está com tudo sob controle. Nós podemos nos lembrar da tão dolorosa crucificação do Senhor Jesus Cristo. Mas no jardim do Getsemane, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então, meus irmãos, diante disso, diante desta confiança que nós podemos desenvolver à medida que estudamos os atributos de Deus, à medida que percebemos a sua fidelidade, o seu amor, a sua santidade e todo o poder de Deus, diante disso eu quero propor o primeiro ponto desta mensagem, que diz: Deus nunca nos desampara. Deus nunca nos desampara, irmãos. E por que Ele nunca nos desampara? Porque Ele é fiel a todas as suas promessas, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vê todas as nossas tribulações, Ele vê as nossas lutas, as nossas dores, as nossas labutas, e eu quero que você acompanhe comigo, você que manteve a sua Bíblia aberta, no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, aonde leia-se: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, meus irmãos, aqui há uma igreja, a igreja de Jerusalém, a qual tinha os seus líderes, os apóstolos, o seu líder principal, Pedro, e Tiago também, um dos líderes da igreja. E o rei Herodes era um rei que estava em descrédito com o povo judeu. E então ele, para se ver cair na graça do povo judeu, para agradar o povo judeu por interesses políticos, por interesses próprios, pessoais, então o rei Herodes começa a perseguir os cristãos, porque ele percebe que os judeus se agradam disso. Então o rei Herodes manda matar Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Tiago foi decapitado. E você imagina a igreja de Jerusalém diante desta notícia, da tão cruel perseguição que o rei Herodes estava iniciando ali com o povo cristão. E agora há uma perseguição instaurada ao povo de Deus. E aquela igreja passava por grandes tribulações. Mas a igreja que tem relacionamento com Deus e que busca o Senhor com todo afinco, Mateus 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra. A igreja continuou perseverante e buscando ao Senhor. E assim, nós podemos ver nesses versículos iniciais do capítulo 12, que havia grande tribulação, grande perseguição e maus tratos aos cristãos. Mas é sempre importante que no meio das grandes lutas e batalhas da vida, nós precisamos entender, compreender e desenvolver o pensamento de que Deus nunca nos desampara. Deus jamais virou as costas para os seus e Ele não te esqueceu. Ele não esqueceu dos problemas e das lutas, pelo contrário, Ele está vendo e contemplando todas elas. E juntamente com as lutas e as grandes dificuldades que a vida nos trazem,
Ele está trazendo consolo do Espírito Santo, discernimento, condição de eu e você seguirmos em frente, fiel, perseverante, na certeza de que o dia melhor virá. Então, meus irmãos, eu me lembro, e já citei várias vezes para a juventude desta igreja, uma história, uma ilustração de um homem que estava num abismo, tinha um grande abismo e ele passava de um lado para o outro, atravessando numa corda, e ele passa para um lado, equilibrando um utensílio, um objeto, ele volta fazendo malabares, ele atravessa carregando um carrinho de mão, mas depois de dar muitas provas de que ele era apto em atravessar essa corda perante um abismo, ele chega na ponta do abismo e pergunta: vocês creem que eu consiga voltar com esse carrinho de mão que eu acabei de atravessar? E depois de tantas provas, todos já estavam dizendo: sim, sim, acreditamos. E aí ele faz um convite: então, entra no carrinho. Eu quero dizer para vocês que o cristianismo, podemos dizer que é desta mesma forma. A luta da vida, ela é comum, ela é normal, ela é natural. Nós passamos por grandes lutas e batalhas nessa vida, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É certo que a nossa caminhada cristã ela não será fácil, mas quem está conduzindo a história de nossas vidas? Por isso, portanto, se Jesus é o condutor da história e da vida, eu entro neste carrinho, eu confio e eu me entrego. Isso não significa que na caminhada eu não terei medo, eu não terei dificuldades. Isso não significa que eu não vou ter as coisas que são naturais ao homem caído, os sentimentos que são naturais a este homem. Eu vou ter medo, eu vou fraquejar, mas a grande questão é que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu, o Senhor, estás comigo. Então, como é importante nós confiarmos em Deus, mesmo em meio às dificuldades. E eu digo para você, para todos nós, a mim mesmo todos os dias, não ceda às conveniências que o mundo nos oferece. Não negocie seus valores e seus princípios, as suas convicções, por vantagens ou conveniências que o mundo pode nos dar. Então, somente seja firme, perseverante e confie que Deus está conduzindo a história. Nada foge ao controle de Deus, nada. Portanto, antes, confie em Deus, seja forte, seja fiel, seja como Jesus, que mesmo que estava sendo proposto a ele uma morte cruel no Calvário, ele obedeceu. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é eu estar debaixo do propósito e da vontade de Deus, independente das coisas à volta. Eu sei que eu estou firmado com Jesus. E firmado com Jesus, tudo é céu. Até a dificuldade, até a tribulação. Até para uma menina de 10 anos que é maltratada. E as notícias nos mostram isso. Quanta perversidade. Mas essa menina pode encontrar renovo e transformação na pessoa de Jesus. E que nós possamos, como igreja, orar por essa menina e por essa família. Então, meus irmãos, como é importante nós percebermos a atuação do nosso Deus em soberania e em não abandono, mas pelo contrário, presença confirmada em nossas vidas por meio
do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus nunca nos desampara. E você, para continuar firme nesta caminhada, independente das circunstâncias, você precisa chegar a um nível, e é um nível ao qual eu quero convidar você para o segundo ponto desta mensagem. Deus ouve as nossas orações. Portanto, igreja, se coloque de joelhos e ore ao Senhor, de forma humilde, se colocando diante do Senhor, em reconhecimento, sabendo quem nós somos e quem Ele é. Ore ao Senhor, pois Deus ouve nossas orações. Acompanhe comigo no versículo 5 a 7. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar nesse título de Deus ouve as nossas orações é que, como diz o versículo 5, havia oração incessante da igreja. Perceba, irmãos, que a dificuldade e a perseguição chegou naquele local. Eles não poderiam se reunir como nós estamos reunidos hoje. Eles não poderiam dizer por aí que eram cristãos, pois havia grande perseguição. Eles estavam sofrendo muito com isso. Perderam o primeiro apóstolo de Jesus sendo assassinado, decapitado. Imagina o coração desta igreja como não estava. E então, o que eles fazem? Oram incessantemente. Queridos irmãos, o que você faz quando as grandes lutas e batalhas da vida batem à sua porta? Como você se comporta quando diante de você as portas não se abrem, as oportunidades não vêm e as coisas não acontecem? O que você faz? Você desanima? Você entristece? Você desiste? Aprendamos, pois, com a igreja de Jerusalém. Oração incessante. Jamais subestima o poder de uma igreja que ora, pois uma igreja que ora pode experimentar coisas maravilhosas. O anjo chama a Pedro na prisão, disse um pregador puritano, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Acompanhe comigo o versículo de número 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eram 4 soldados, meus irmãos, 2 acorrentados a Pedro, 2 na porta, e eles revezavam, eram o maior grupo de soldados, mas 4 ali fazendo revezamento. Versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Meus irmãos,
A igreja que ora experimenta milagres no seu meio. A igreja que ora vê o Deus soberano que está acima de tudo e todos e governa com sabedoria, conduzindo a história. E nós temos que nos lembrar que nós servimos a um Deus soberano e Deus, em sua soberania, Ele é fiel em cumprir todas as suas promessas, mas nós temos a responsabilidade humana. Então lembre-se sempre disso, soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós, como cristãos, precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é: seja forte e corajoso, tão somente creia, confie no Senhor e se coloque de joelhos de forma humilde em oração, porque Deus, Ele não nos salva somente para nos livrar do inferno, mas Deus nos salva principalmente para ter um relacionamento com Ele, para que eu e você possamos desfrutar da presença maravilhosa do Senhor. Então, que maravilha! A inimizade que existia entre o homem pecador e um Deus santo acaba por intermédio de Jesus, e agora nós podemos ser amigos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus e agora temos relacionamento com Deus, e podemos contar que esse mesmo Deus que nos salvou para um relacionamento, Ele ouve as nossas orações, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração do justo. E eu cito para vocês um versículo de Tiago 5,16, que diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Salmos 135, 5 e 6 diz: quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Quem é como esse Deus, que habita nas mais altas alturas, mas se inclina para os seus, para o coração humilde, para o coração abatido? Meus irmãos, Deus inclina os ouvidos para ouvir a oração do justo. Eu me lembro de uma passagem em Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, que diz a milagrosa pescaria que fez com que Pedro confessasse seu pecado e que pedisse a Jesus que se afastasse dele, pois considerava que ele era santo demais para estar na presença deles. Isso é o versículo 8. Mas Jesus, com todo o seu amor, transmite acolhimento. E ao mencionar que aquela pescaria, aonde Pedro, que não tinha conseguido nada, de repente, pelo poder sobrenatural de Jesus, ele consegue encher o seu barco, a tal ponto de quase fazer o barco a pique. E assim ele chama outros pescadores a vir para ajudarem, porque não tinham condições de guardar todos os peixes no barco. E aí Jesus diz a Pedro: essa pescaria não era nada comparada às pessoas que você há de pescar. Eu quero lhes tornarem pescadores de homens. A história desse episódio na Bíblia mostra que nós, às vezes, vamos nos deparar com uma situação a qual todo recurso humano, nosso, meu e seu, irá falhar. Chegaremos certamente em situações que nós não conseguiremos resolver, mas o soberano Deus, que governa com sabedoria e tem o controle de tudo e de todos, Ele está conduzindo a história, e no momento oportuno, que couber a Ele, e Ele sabe esse momento oportuno, Ele age com o sobrenatural. Pedro, pescador experiente, vai lá e não acha peixe. Não importa, irmão, a tua capacitação, o teu título, a tua condição, tão somente importa se o teu coração está diretamente ligado ao Redentor, ao Cristo vivo, aquele que venceu. Portanto, se humilhe diante de Deus,
Se dedique ao Senhor, porque no momento oportuno Ele vai fazer um grande milagre em sua história. Confie e creia que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é bom, meus irmãos. Então, meus irmãos, enquanto a igreja orar, a causa de Deus avançará. Portanto, a igreja orando e avançando, vamos ao terceiro ponto desta mensagem e último, que diz: Deus age com justiça e soberania. Acompanhe comigo o versículo 11 e 12 da sua Bíblia. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, pois Pedro, ele se apresenta a uma igreja que não está abatida, ou melhor, a igreja pode até estar abatida, mas não caída, não destruída, não dispersa, mas Pedro se apresenta a uma igreja reunida em oração. Que maravilha! Que privilégio, que ensinamento para nós podermos olharmos para esta igreja e aprender como nós devemos nos portar diante de momentos difíceis, diante de momentos como a pandemia. E não tenha dúvida, Deus está conduzindo a história, com certeza, usando a pandemia. Quantas coisas estão acontecendo, quantos testemunhos de famílias que estão fazendo, que estão conseguindo se relacionar, que estão conseguindo ultrapassar os limites de relacionamento e criar mais vínculos. Agora, é claro, também tem o outro lado, as lutas, as dificuldades. Mas eu creio que uma igreja, uma casa que se coloca de forma humilde diante de Deus, pedindo para ser instrumento nas mãos dele, certamente, até mesmo em meio a essa pandemia, coisas maravilhosas e grandiosas podem acontecer na minha e na tua casa. Então, meus irmãos, veja que no versículo 12, eles dependiam mais da vontade do Senhor do que dos seus próprios recursos. O que eles podiam fazer diante de um líder decapitado, o líder principal desta igreja agora preso e jurado de morte, só esperando passar na época da festa da Páscoa, dos pães asmos, e somente esperando passar isso, para que então viesse ser assassinado. E então a igreja, ela percebe que ela precisa depender exclusivamente do Senhor e da sua sabedoria, do seu direcionamento, pois Ele governa a tudo e a todos com sabedoria. Então, o crescimento e o progresso da igreja continua a despeito da oposição. A igreja ela não parou por causa do assassinato de um, da prisão de outro e de todas as dificuldades e da perseguição e dos martírios. A igreja não para, ela continua avançando, porque a igreja não é um projeto particular de uma pessoa ou de outra, mas a igreja é um propósito e um plano de Deus para que possamos ser instrumentos uns na vida dos outros. Então, que maravilha que a igreja continua avançando a despeito de toda oposição. Tiago decapitado e Pedro preso, mas a igreja de Jerusalém continua confiante, sabendo que Deus tinha o controle de tudo isso. Agora veja comigo que Deus, Ele age com soberania, sabendo
os passos que tem que tomar, mas também Deus, sendo um Deus fiel, Ele age com justiça. E percebe, irmão, a justiça de Deus nunca falha. Deus nunca falha. Veja comigo o versículo 21 até o 23. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes, expirou. Meus irmãos, Deus, zeloso pela glória a que lhe pertence, pune o homem vaidoso. Deus rejeita aquele que tem um coração orgulhoso. Sabe aquela pessoa que sabe tudo, aquela pessoa que só atribui a si as coisas e que, se ele não estiver naquele lugar, as coisas não vão acontecer, porque ele é o capacitado, ele é quem dá todo o direcionamento, é ele quem faz a coisa acontecer e a roda girar, e se ele não estiver lá, a coisa não anda. Eu digo para vocês, essa pessoa Deus rejeita e Deus pune o vaidoso, porque a filosofia de Deus é diferente da filosofia do homem. A filosofia do homem vai dizer: olha, chegue primeiro, faça o que for preciso para você chegar no topo. Não importa as coisas à sua volta, se precisar passar por cima, vai, mas você precisa estar no topo, você precisa estar no alto padrão. O mundo diz que você, para ser feliz, precisa fazer tudo, e não importa o que seja. Mas Jesus diz para nós que, se nós quisermos sermos o primeiro, seja o último. Jesus diz que, se alguém nos pedir a túnica, que nós temos que oferecer-lhe a capa. Jesus diz que, se alguém pedir para caminhar 1 milha, Ele nos orienta para caminhar 10.000. Então, que interessante. A filosofia de Deus, de Jesus, é diferente. Para que eu esteja cheio, eu preciso antes me esvaziar. E me esvaziar do quê, meus irmãos? Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Eu preciso me esvaziar do meu coração orgulhoso, do meu jeito de ser arrogante, prepotente, achando que os títulos que eu adquiri, ou a posição social a qual eu pertenço, diz alguma coisa. Me lembro da história do fariseu e do publicano, aonde o fariseu chega e ora: ó Deus, graças te dou, porque não sou como este ou aquele homem. E o publicano nem ousava levantar o rosto, mas antes batia no peito, dizendo: sê propício a mim, pecador. Eu quero dizer algo a você. Para Deus te encher, para Deus fazer o teu cálice transbordar, primeiro você precisa se esvaziar. Se esvazie de si mesmo e deixe que Deus preencha o teu coração e faça de você um grande homem e uma mulher de Deus, para a glória do Pai. Como Deus está nos chamando para cumprir a missão dentro do tempo e cultura a qual estamos inseridos. Como Deus nos chama, Igreja Batista do Brás, para manifestar o poder de Deus, o Evangelho de Cristo, dentro do tempo atual e cultura a qual nós estamos inseridos. A obra da igreja, meus irmãos, ela é da igreja.
é nossa responsabilidade, a obra do ministério, a obra do ministério de fazer a coisa acontecer é nossa, é da igreja. E a igreja, ela deve ser coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Nós precisamos defender o que está contido na palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que atua no mais profundo, como uma espada, discernindo as intenções dos corações, essa palavra que vai fazer o grande milagre e a transformação na vida dos homens por meio do Espírito Santo. Então, concluindo, meus irmãos, quais foram os desafios encontrados por esta igreja de Jerusalém de Atos 12? Perseguição, maus tratos, humilhação. E qual foi a solução tomada diante desse desafio? A solução foi oração incessante a favor de Pedro e da igreja, que foi liberto pelo anjo, se apresentou à igreja reunida e Herodes foi morto por Deus, por ter buscado glória para si. E a terceira pergunta: qual a avaliação que o autor de Atos diz sobre a situação? Qual foi o resultado, meus irmãos? Leia comigo o versículo 24 desse mesmo capítulo. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Maravilha, meus irmãos. A palavra de Deus continua avançando por meio de pessoas como eu e você. Falhas, pecadoras, que ainda tem uma natureza pecaminosa correndo em nossas veias, mas redimida pelo Senhor Jesus. Então, o agir soberano de Deus se faz presente, mesmo quando todo recurso humano falha. Meus irmãos, Deus nunca nos desampara. Deus ouve nossas orações e Deus age com justiça e soberania. Como Deus está nos chamando para cumprir a missão? No tempo presente, na cultura a qual estamos inseridos, como estamos nos posicionando como cristãos? Eu quero finalizar aquela história quando eu comecei dizendo que fui impelido por Deus a orar por aquela jovem senhora, mãe de uma adolescente que estava internada no hospital. E imediatamente, no momento em que eu finalizo a oração, uma oração simples e rápida, com poucas palavras: Senhor, visita a tua serva com as tuas mãos de cura, a cura, se for da tua vontade, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Terminamos a oração, abracei a menina e fomos nos dirigindo para o portão. Quando estava no caminho, o telefone toca. Essa jovem pede licença e vai lá atender, pois poderia ser a mãe precisando de alguma coisa do hospital. E então ela dá um grito no telefone. E aí todos que estavam já no portão voltam correndo para saber o que houve. E essa jovem, chorando, desliga o telefone, perplexa, tremendo, dizendo que a sua mãe, que estava desenganada pelos médicos, que não havia mais esperança a não ser no recurso divino, agora não tinha mais nada, que os médicos estavam fazendo de novo exames e já tinham feito que não tinha mais nada, que ela estava sendo liberada para voltar para sua casa. Que maravilha, meus irmãos! Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, pois o nosso Redentor vive, e nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo,
que está à destra do Pai, mas não nos deixou só. Ele nos concedeu o Espírito Santo e nós agora somos casas de Deus. Se é que temos a Cristo, agora somos casas de Deus. O próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, habita em nossos corações e há de nos transformar e há de fazer melhores, eu e você, para que assim nós possamos refletir essa luz maravilhosa que nos alcançou, a luz de Jesus, nós possamos contagiar a outros com esse grande amor, com essa graça maravilhosa e nos humilhando diante do Senhor, reconhecendo as nossas falhas, mas entendendo que toda boa obra e toda boa dádiva vem de Deus e que atua em nós e que assim vamos ser pessoas melhores e assim vamos ter como alvo ver Cristo formado em nós e em outros, em mim e em outros. Então, meus irmãos, que Deus te abençoe, que o Senhor faça uma grande obra na minha e na tua vida, e que Ele continue te usando, fazendo um grande mover e maravilhas na tua vida e por meio da sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos e engrandecemos ao Senhor pela forma maravilhosa a qual o Senhor tem governado o mundo. Sabemos, ó Deus, que aos olhos humanos podemos não compreender alguma coisa aqui ou acolá, mas entendemos pelos ensinamentos da Tua Palavra que o Senhor age com soberania e o Senhor se faz presente mesmo quando todo recurso humano falha. Pois para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O Senhor é fiel, o Senhor é cumpridor da sua palavra e o Senhor tem um propósito bem definido, bem determinado, que é glorificar o nome de Deus e ser reconhecido por todo o mundo, por todos os povos, de todas as nações, língua, raça. Então, ó Deus, nós queremos ser instrumentos em Tuas mãos, em primeiro lugar, para ser transformado por esse Espírito maravilhoso a qual vive em nós. Mas também, ó Deus, queremos ser instrumentos em Tuas mãos, para ser luz para aqueles que andam nas trevas, para aqueles que andam nesse mundo tenebroso, e para que assim pessoas experimentem da transformação do Senhor Jesus. E nós queremos, ó Deus, ser esses instrumentos em Tuas mãos. Usa a Primeira Igreja Batista do Brás, usa toda a liderança, abençoe o pastor desta igreja, abençoe a cada irmão deste local, para que juntos possamos avançar como igreja e assim sermos relevantes na cultura a qual estamos inseridos, no tempo presente, para que assim, ó Deus, o Teu nome seja glorificado e pessoas sejam transformadas. E assim oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Um bom domingo, um bom final de semana. Uma boa semana. Agradecemos a Deus por esta palavra que veio direto do coração de Deus para o nosso coração. Que seja essa a nossa postura, também diante das lutas, possamos de joelhos nos colocar buscando a Deus em oração, resposta para as nossas inquietações. Deus abençoe, pastor Fernando, Deus continue conduzindo sua vida, seu ministério, sua família. E a você esteve conosco nesta noite, celebrando ao Senhor, que Deus o abençoe neste final de domingo e que você tenha uma semana de paz na presença do Senhor. Quero orar com você, nos despedindo então com a bênção, convidando os irmãos que estão aqui conosco, que podem, para que se coloquem de pé, e nós vamos então, despedidos assim com a bênção, poder estar nesta semana ainda gozando dos cuidados do Senhor sobre nossas vidas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do seu Santo Espírito e que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo o sempre. Amém. Deus nos abençoe.